Matriz de Risco. Episódio de hoje, Som e Fúria. Gravado em 2 de janeiro de 2019. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você deu play em mais um episódio de Matriz de Risco, episódio esse de número 13. Comigo, André Brown, e com o homem que não ganhou na Mega Sena da Virada, André Varvar. Você não sabe, eu não sei porque eu não conferi, mas estamos aqui hoje com uma presença ilustre, um convidado sensacional no episódio de número 13, aquele que é a pessoa mais inteligente que eu conheço, Marcel Klein. Oi. Depois de Gustavo Gondim. Isso, eu esperei que você, já achei que você não fosse falar isso, que é muito importante. Mas hoje eu vou contar a história, aproveitando que é o episódio número 13, pra não dar azar, pra gente ficar na sorte, vou contar a história do Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Sabia que ele não ia ter os braços abertos sobre a Guanabara? Não ia ter os braços abertos sobre a Guanabara, André. Mas a vontade popular prevaleceu. Eu vou contar essa história no final desse programa, porque hoje... Aposto que o Marcel Klein já sabe a história. Não, o Marcel Klein tá aqui primeiro pra corrigir alguns erros graves que cometemos e cedendo o direito de resposta. Ele, como uma pessoa muito simpática, muito amável, muito agradável, primeiro vai falar de uma coisa que você falou semana passada. Mas vamos apresentar ele direito. Eu já apresentei. Colecionador de Funkos, vendeu camisinha na Venezuela a R$2.000, cada pacote de camisinha John Tex Large Sensitive. Entende tudo de música. Futebol americano. Entende tudo de tudo. Videogame, inclusive aquele que ele gosta de jogar muito. Comprou um Atari com 80 fitas por $100. Isso aí, é um cara que sabe... 50 fitas. 50 fitas. Eu preciso corrigir algumas coisas. Primeiro, eu não troquei de carro vendendo camisinha na Venezuela. Não falei que você trocou de carro, não. Falou sim, tá gravado. No outro episódio. Falou. Então vamos corrigir os dados. Ganhei dinheiro, sim, porque vi a matéria no G1 e resolvi anunciar. Entrei no mercadolibre.vz, botei um anúncio, vamos ver o que vai dar. E aí, menos de uma semana depois, já começou a chegar um monte de pedido. Eu ia no Barra Shopping, comprava e postava. O cara comprava uma camisinha no Barra Shopping. A pergunta é a seguinte, qual era a camisinha, o modelo que mais saía? O modelo que mais saía na Venezuela? Não, o pior é que assim, na época eu não trabalhava onde... Não pode falar onde a gente trabalha, né? Não, é na firma. É na firma. Se bem que isso é uma cagação de regra da porra, né? Porque é todo mundo João da Silva, né? Você bota André Varvar, André Brown no Google, acha onde trabalha. Marcel Klein, então. Marcel Klein ferrou. Verbete do Wikipedia. Não vamos dizer como soleto. Enfim, aí eu ia no Barra Shopping com a Andrelli, que trabalha comigo hoje lá na firma. Trabalhava na firma antiga, trabalha na firma atual. E aí eu entrava com ela na farmácia e pedia assim, quero 30 camisinhas. O cara ficava olhando sem entender nada, mas eu pegava e ia direto no correio e vendia. Mas uma pergunta curiosa, é na era pré-AIDS ou pós-AIDS? Cara, isso foi em 2013. Mas por que a camisinha tava cara assim? Acho que tava faltando a porra toda lá. Vendia porra tudo. toda, veja bem. A porra toda. Para conter só a que tem uma coisa engraçada de falar e a de outra camisinha. coisa errada que foi falado que eu queria pedir direito de resposta foi quando o lance do Saara, que quem mandou o print do Google falando que era Saara foi o Varvar, mandou esse print pra mim e disse que eu mandei o print pra ele. Ué, mas eu mandei o print pra dizer que eu estava certo. Não, mas você disse que fui eu que mandei o print pra você porque eu só sabia porque eu procurei. Mas vamos ver como é que o Marcel vai performar aqui no Matriz de Risco sem acesso ao Google. Eu quero dizer o seguinte, ele tá certo. E inclusive vai estar no link. Já vai estar, não. Já está. Falando de camisinha, tu sabe que antigamente, muito antigamente, os primórdios na era pré-AIDS, você sabia que camisinha é um negócio que ninguém usava, né? Camisinha era um artigo obsoleto. E a camisinha era vendida o seguinte, eu lembro dessa fase, meu avô Cassiano me falou, olha, meu filho, use camisinha. A camisinha veio numa caixinha com 6 camisinhas, sem estar separada uma da outra, parecia uma caixa de cigarro, assim, vinha 6 camisinhas, sem lubrificação, sem nada. Aí você comprava na farmácia quando você queria fazer saliência. Vergonha de comprar. Porra, tinha que andar as farmácias todas em Copacabana para tomar coragem para comprar uma caixa de camisinha. Antigamente era caixa de camisinha. Hoje tu tem camisinha laranja, framboesa, hortelã, com textura, sem textura, que fala, prolonga a ereção, que prolonga a ejaculação. Porra, meu irmão, você fica ali dias e dias pra escolher a porcaria de uma camisinha. Sabe por quê? Porque começou a vender muito, que o Marcel tava mandando pra Venezuela, eles viram que tinha mercado, outros players entraram no mercado, agora tá tudo encalhado porque o Marcel parou de comprar. Não, na verdade, pararam de pedir, assim. Eu vendia sob demanda. Quando chegava, eu anunciava sem ter a camisinha. Por quanto você vendia uma camisinha, Marcel? Eu via o preço que tava lá e botava algo em torno de $20, $30 a menos. Então, quanto que era? Um pacote com 8 dava $100. Que isso, Marcelo. Cara, a gente tem que descobrir um lugar no mundo que não tenha camisinha. Como é que você recebeu o dinheiro? Pô, Mercado Livre, PayPal. Não, mas era o Mercado Livre de lá. PayPal. Tinha PayPal. Inclusive, você podia botar o link da matéria da época. Eu botei na outra. Botei no episódio. É que você não entra no site e não vê os links. Ninguém vê esses links que você põe no site. Você tem esse trabalho absurdo, ninguém olha esses links que tem no site, né? Esses links não servem pra nada, absolutamente. Um dia servirão. Um dia vamos ficar na história, né?
Marcel, mas aí você já era um executivo, né? De uma gravadora famosa, vendendo camisinha na internet. Mas quem falou que ele era executivo de gravadora? Ele foi executivo de gravadoras famosas. Ele lançou muitos artistas. Ué? Muitos artistas que estão aí fazendo fama, sucesso, dinheiro, com 10 milhões de seguidores no Instagram. Foi o Marcel que botou o dedinho lá e falou, esse aí vai fazer Até os ruins ele que descobriu. A maioria deles porque ele é um hitmaker, né, cara? Ele descobre... Ele não é... Olha só, tem que entender o seguinte, a respeito do trabalho dele. Não é o gosto musical dele. Não. Ele é um cara que olha pro mercado e eu já vi ele fazer isso, cara. Ele avisa, ó, essa merda aí vai fazer sucesso. Essa bosta aí que tá tocando não sei aonde, o hit do verão do ano que vem é Piu Piu Au Au. E nego dá mole e o Piu Piu Au Au é o que toca. Eu não sei qual é que é a mágica que ele faz. Ele tem uma bola de cristal. Explica pra gente, Marcel, como é que você percebe é o famoso que uma feeling. bosta vai fazer sucesso? Não tem bosta. Emociona ou não emociona. Já falei isso pra vocês. Emociona a uma parte da população que se emociona. Mas como que é aquela porra daquela música? Como é que é o nome daquela música? Deu onda. Aquilo emocionou alguém? Qual música? Não sei o que lá, da onda. Uma porra aí. Não sei, acha que eu vou lembrar? Um gordinho. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Tem a ver, né, cara? O cara se relembra do pai. Aliás, outro dia falando na verdade, de meu pai te ama. Meu pai era a versão light. Sim. Mas falando de meu pai, cara, outro dia, não sei porquê, eu tava em casa pensando, meu filho tá viajando, já falamos disso 20 vezes, tá na Europa, em Amsterdã, curtindo lá o Réveillon e tal, não sei o quê. Viajou com eles lá pra Boston pra ver um jogo de futebol americano. Marcel que programou essa viagem. Marcel, que é o cara... E também tem uma agência de turismo para viagens esportivas para amigos. Mas eu tava falando o seguinte, quando eu tava com saudade do meu pai, eu ouvi uma música de novela, não sei, talvez o Marcel Klein tenha até alguma coisa pra contar, história pra contar. Eu ouvi uma música de novela que me emocionava muito. Falou de música, falou de emoção, e eu não tenho vergonha de dizer que é aquela música do Fábio Júnior, Pai Herói. E eu nunca entendi... É um musical. Eu nunca entendi a direito aquele verso, pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje eu entendo. Meu filho outro dia me deu um esporro, falou que nós quebramos, não sei o quê. Mas isso é meio E aí óbvio, eu falei assim, né? mas quando você tem 6 anos de idade, não tem nada de óbvio. Porque assim, como é que meu pai pode ser bandido? Da mesma forma que quando dizem pra você na escola que você tem que amar a Deus mais do que você ama seu pai. Eu fiquei anos com isso na cabeça. Meu Deus, e agora o que eu faço? Eu gosto mais do meu pai do que de Deus. Como é que pode ser uma coisa dessas? Né, Marcel? Eu não vou falar sobre religião. Não falando de religião. Tô falando do pai herói do Fábio Júnior, cara. Você não é cara de música, pô. Pai herói. Marcel, você foi em quantos casamentos do Fábio Júnior? Nenhum. Então, fui convidado, tá esperando o próximo, né? Não, fui convidado pra... Agora, pelo menos eu fui. Você tá agora da o próximo, Gretchen, né? Agora me responde o seguinte. Ele é ou não é um grande compositor? Fábio Júnior? Não, tô perguntando pra ele, que é o especialista. Não se mete, cara. Sim. Mas é só isso? Sim. Mas e músico? Ele é bom músico? Ele entende de música? Sim. Ele é um Tim Maia? Não, Tim Maia não. Pra você, qual que é a melhor música do Fábio Júnior? Eu gosto do Fábio Júnior, tem que confessar. Pai é uma boa música. Pai é bonito, né, cara? Pai é uma boa música. Pai é bonito, né, cara? A maior voz do Brasil, na minha opinião, foi Tim Maia. Concorda, Marcel? Maior voz do Brasil, que já teve até hoje no Brasil. Em termos de potência? Não, de qualidade. Não, foi uma bela voz. Qual é a outra? Adele. Não, a Adele não é Brasil, né, porra. Ué, mas você tá falando de voz? Você como produtor musical, Marisa Marcel, Monte é uma grande voz. Eu li Tribalistas. Aliás, eu quero entender o que é tribalista, mas vai lá. Depois o André tá no turnê nova. O Marcel vai me explicar. Inclusive, o Nelson Mota tem um programa muito bom na... Quem é o Nelson Mota? Porra. Mentira, eu sei. Maior produtor de música do Brasil. Nelson Mota escreveu aquela biografia Vale Tudo, do Tim Maia. Então, ele tá vivo ainda, Nelson Mota? Um abraço pro Nelson Mota. Ele tem uma coluna toda sexta-feira no Jornal da Globo, e ele tem um programa na Globo News, que é na casa do Nelson Mota, em casa com o Nelson Mota, um negócio assim. E ele tava falando assim, no programa dessa semana, muito bom esse programa, pra quem não viu, assiste. Ele e o Juca Chaves. Não, tem Juca Chaves, não. Tem uma história boa do Nelson Mota pra contar. Então, ele tava contando... Peraí, nosso convidado vai contar uma história. Então, ele tava falando da turnê dos tribalistas, a nova, mostrou umas imagens que parece bem boa. Mas fala aí do Nelson Mota. Depois eu vou te falar da importância do produtor musical. É temático o programa de hoje? Só pra saber, porque eu não estudei nada de música. O cara é um expert. Você já mandou, já enquadrou, já botou ele no quadrado dele, porra. Tem um amigo meu, Marcos Sketch, grande jogador de pôquer. Opa! Tinha uma época que ele foi empresário de banda. O Sketch já trabalhou com várias coisas. Você trabalha com áudio, né, Marcel? Fala mais pertinho do microfone, por favor. Você vai ficar me dirigindo aqui? É isso aí, obrigado. Porra, sabe o que acontece? Essa mesa aí, ela grava tudo misturado. Não, e mais do que isso, vocês me botaram sentado numa porra num local aqui que eu não consigo encaixar na mesa. Abre as perninhas que... Óbvio se eu quiser. Ele é o convidado, ele deveria estar sentado aí onde você tá. Porque ele vê a vista do Não, mas o convidado shopping. tem que ter acesso aos dois aqui. Ah, tá bom, desculpa. Sem ficar mexendo a cabeça pra não atrapalhar o áudio assim. Entendi.
Tá bom, que é o nosso caso. Mas então, aí o Sketch pegou e ele produziu uma banda chamada Ramírez. Nunca ouvi falar. Você conhece, você não sabe, não liga o nome da pessoa, mas você conhece. Canta a musiquinha. Não vou cantar. E aí ele botou na cabeça que ele ia entregar o disco demo dessa banda pro Nelson Motta e foi pro falecido, não sei se era Free Jazz ou Team Festival. Free Jazz veio antes, né? Mas eu não lembro a época cronologicamente falando. Eu sei que o antológica do Nirvana no Free Jazz. Não, tá cagando regra errado. Foi no Hollywood Rock. Isso, verdade. Cigarro, era cigarro. Tá cagando Free Jazz. Era cigarro. E vou te falar uma coisa. Não, peraí, só um minuto. Matriz de risco. Deixa eu recortar. Minha esposa, na época do Nirvana aqui no Brasil, entrevistou o Kurt Cobain. Minha esposa, falecida mãe do Daniel, né? Repórter da Incrível, ele tava lá. Mas voltando ao assunto. Volta. E aí o Sketch foi lá pro festival com um CDzinho embaixo do braço pra entregar pro Nelson Motta. Já era CD? Era CD. E ficou procurando o Nelson Motta pra ele entregar. E, cara, o Nelson Motta foi escroto pra caramba. Mas deu-lhe um esporro no Sketch. Mas ele conhecia o Sketch? Conta isso num Mas ele conhecia o Sketch? Não, claro que não conhecia. Ninguém conhecia o Sketch. Eu conhecia só. É alguma coisa. Também acho. E, cara, o Sketch fala que a melhor coisa que o Nelson Motta fez foi ter dado esse esporro nele, que isso mudou a vida dele e que ele entende o quanto é inconveniente, o quanto é chato você ficar levando CD pra um local que a pessoa não tá predisposta a receber CD pra você ficar ouvindo CD dos outros. Isso é uma indireta. Pra quem estiver usando Marcel Klein, ó. Se quiser com o CDzinho debaixo do braço, meu irmão, manda por outra coisa. Manda por WhatsApp. A lógica do Sketch faz sentido. Do Sketch não, do Nelson Motta. Não, do Sketch. Ele contou isso no podcast dele. Tem um podcast também? Qual que é? Depois a gente coloca no link lá que ninguém vê. Isso. Mas ele falou, e eu entendo o que ele falou, mas eu escuto tudo que eu recebo. Você sabe que quando a gente, voltando ao Tim Maia, quando o Tim Maia ficou no Roberto Carlos, ficou famoso, quem descobriu o Roberto Carlos foi o Tim Maia, sabe disso, né? Não vem com o papinho furado, não. Quem descobriu o Tim Maia, o Roberto Carlos, foi o Tim Maia. Tim Maia eu não sei se é a mesma coisa, era da mesma galera, era todo mundo ali do Rio Comprido, Tijuca, do Bar Divino, aquela galera ali. Todo mundo lá bebendo cachaça. Luiz Melodia, Jorge Benjó, aquela galera toda. Luiz Melodia, adoro. Morreu já? Morreu. Quem descobriu o Roberto Carlos foi o Tim Maia. Parabéns pro Tim Maia. E depois que o Roberto Carlos ficou famosíssimo, o Tim Maia, que era conhecido como Tim Maia Marmiteiro, que ele entregava a marmita, que o pai dele fazia marmita pra vender, ficou correndo atrás do Roberto Carlos um tempão com o CDzinho dele embaixo do braço, pro Roberto Carlos ajudar ele. Na época não tinha CD, você tá falando errado. Tá falando CD besteira. Não, com o disco lá, com também cassete. Não tinha. Com a cassete, a fita demo. Fita cassete, TDK. Acho que nessa época nem deveria ter cassete. Eu acho que se demole era rolo. E o Roberto Carlos não deu atenção pro Tim Maia. O Tim Maia ficou, anos aqui, tipo, o Tim Maia Marmiteiro eu que te descobri, caraca. E ele não olhava nem pra cara do Tim Maia. Inclusive, falando em cassete, Marcel, você viu que tá com uma onda agora, teve a onda do LP e agora está voltando o cassete, as bandas, o Arctic Monkeys, esse álbum novo deles. É uma imbecilidade. Concordo. Também acho. Porque o áudio do cassete é uma bosta, né? É tudo no cassete é uma bosta. Você tem que rebobinar aquela porra. Lembra quando tu rebobinava com a canetinha, enfiava a canetinha no... Mas a qualidade do áudio do cassete é muito ruim, né? Claro, né? Sim, não sei, vamos perguntar pro cara que tem tecnicamente. Eu tô falando minha percepção. Mas, meu irmão, peraí, cara. Vou perguntar uma coisa pra ele, então. Não é porque era fita cassete, não. É porque a banda é muito estreita. É verdade ou não é verdade que antigamente se gravava em fita de VHS e depois mixava? Lobão gravou um disco em VHS. Não sei disso, não. Mano. Então vai estar no link aí. Nem o Marcel Klein sabe isso aí. Eu tô cagando uma regra aí, ele vai se ferrar porque isso é verdade. Eu não sei. O cassete... Tu não sabe, fudeu. É mentira. O cassete surgiu por conta da Sony, né? Por que tem esse nome cassete? Sei lá, o formato. Por que tem esse nome, Varvar? Porque é da minha família, porra. Minha família de Palestina. O sétimo teste, igual o Chanel número 5. Foi o sétimo teste do Chanel. Mas e o K? Então, o K era a fita, a 7 foi a sétima versão, só aquele lá que todo mundo conhece hoje. Será que não? Vamos ver. A Sony fez lá o Walkman pra vender e ela queria fomentar. Mas o cassete, a única vantagem do cassete, acho que foi essa, trazer mobilidade pra música, né? Portabilidade, exatamente. Portabilidade, porque a qualidade é uma merda. Agora estão lançando álbuns em cassete. No meu carro tinha cassete, fita cassete. Então... E o seu carro ficava estacionado ou ele tinha mobilidade? Não, mas... Só pra eu entender. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O carro é uma mobilidade. Acabou de falar que o cassete foi pra mobilidade. Depois você escuta o episódio 13 do Matriz de Risco que a gente Eu tinha um negócio, um toca-cassete que era uns 3 em 1, porra. 3 em 1. Tinha aquele da Aiva que tinha um CD carrossel que dava muito problema. Aquilo ali era o... Mas aquilo vendeu muito, né? Classe média tinha aquilo ali era acima da riqueza. Não, e aí... Subiu de estado, você compra. Tinha um carrossel de 3 e 5, que era mais rico, tinha de 5. Carrossel de 3 e quando ele ficava desligado ficava aparecendo Surround, não sei o que, que era uma novidade, aquele LCD roxo. Agora tinha um da Sony. É roxo? LCD roxo? Era roxo. Pô, não existe LCD roxo. Mano, não existe. Como não? Era porque LED. Antigamente não tinha... Era LED.
Era o quê? Não tinha LED azul, cara. O azul não conseguia fabricar. Aliás, até hoje, quem conseguir fabricar um LED azul fica milionário. Mas se o cara fabricasse um LED branco, botasse um filminho roxo em cima do LED... Não é display azul, não é display roxo, porra. Agora tinha aí quando pegasse o sol ia desbotar. Tinha um da Sony que era foda, que você tirava a disqueteira, lembra disso? Colocava 7 CDs... Isso era o que ficava no porta-mala. Não, então, isso aí tinha um desse de CD casa. De mala, tinha um CD de mala. De casa. Não, de mala começou a vir nos carros na mala. Que é uma bosta. Mas existia um aparelho de som de casa, que ele vinha com você tirava a disqueteira, plugava, botava os 7 CDs lá, era coisa de louco. Cara, como é que pode, né? A gente tá ficando velho, porque a tecnologia tá avançando numa velocidade. Não, cara, vou te falar. Onde que a gente vai parar, mano? Falando sério, Marcel, a tecnologia, eu acho que a tecnologia que, não sei se foi a que mais avançou, mas foi a que mudou mais rápido, foi a da música. Porque olha só, cara. Não, discordo. Não, discordo plenamente. Posso te falar uma coisa? Há 5 anos atrás... Tem nada a ver, a tecnologia avançou como um todo. Peraí, mas deixa eu te dar um exemplo. Você não vai falar de Napster, não, né? Se falar de Napster, eu te dou um soco. Há 5 anos atrás, você comprava uma música no iTunes por 99 centos de dólar. Acho que até menos que 5 anos. Hoje em dia ninguém mais compra música, as pessoas assinam serviço de streaming. O que tem a ver isso com tecnologia? Nada. Porra, olha como é que ela já mudou de novo muito rápido. Mas não tem a ver com tecnologia, tem a ver com business. Tem um pouco das duas coisas. A gente vai ficar falando horas aqui sobre isso. O programa é sobre música? Não sei pra que você inventou isso. Sabe qual é o teu problema? Que tu quis trazer o nosso amigo aqui e usar ele como celebridade. Ele não é celebridade. Eu não sou celebridade. Não, mas é o especialista, o executivo da Sony. Ele não é nada disso. Ele é apenas Marcel Klein, a pessoa mais inteligente que eu conheço. E o que eu queria saber de Marcel Klein, depois de Gustavo Godin, corrige. Depois de Gustavo, ele que tem que corrigir. O que eu queria saber do Marcel Klein mesmo, que eu sei que ele é um especialista em Funko. Funko não me interessa um pouco muito de Funko, porque Funko eu entendo mais ou menos que eu comprar muito pra Catarina, a minha filhinha. O artista ganhava mais vendendo música no iTunes ou no Spotify? Para de falar de música. A gente... Pô, eu tenho curiosidade musicais, eu gosto de música. Vai estudar, vai ler na internet. O que eu quero saber dele é o seguinte: qual a semelhança entre o Charme e Funk? Não, mentira. Eu quero saber qual a semelhança entre o Pique Bandeira e o futebol americano. Os dois são ganho de território, né? Ganho de território, exatamente. A diferença é que no futebol americano você não precisa voltar, né? Calma, mano. Pique Bandeira você tem que ir lá, pegar a parada, a bandeirinha e voltar pro teu campo. Porque você sabe que assim, eu depois que entendi o futebol americano, aliás, não sei porque tem esse nome futebol americano, né? Porque o nome da verdade é futebol e pronto. Porque na verdade só é futebol americano aqui, né? Lá é futebol. Futebol. Aqui e lá o futebol é igual você ir na Inglaterra e pedir um chá em inglês. Você pede um chat. Pois mas o que eu achei interessante, eu só comecei a entender esse jogo que é meio complexo. É igual você vir no Brasil e pedir depilação brasileira. Wax, Brazilian Wax. É só você ir falar pelo menos falar que quero depilar. Eu não sei como é que é. Então vai, que é um Você vai e pede depilação? Não sabia. Sensacional. Virilha completa. Não pode falar isso, é politicamente incorreto. Eu vim pra cá, aliás, assim, minha principal preocupação é não ser processado. Mas aí, o dia que você for processado, a gente tá bem, cara. O que eu quero falar é o seguinte, eu só consegui entender esse jogo quando fizeram pra mim essa comparação. Aí eu comecei a entender esse jogo, porque é um jogo muito complicado de entender, né? Um jogo que tem 44 jogadores, porra. 44 jogadores, não dá nem pra ganhar dinheiro. Mas não tem 44 em campo, né? Não, mas vem cá, 44 jogadores, quantos um time tem que ter? Porque aí então a gente tem que estar falando de reserva. Não, ao todo. São inscritos 50, não são? Não sei. É pouco. É algo em torno de 50. Só 8 que podem morrer, só 8. E você dá um Google que você acha mal. Mas se dá um Google, mano, tudo aqui é Google, vai dar Google em tudo. Eu tenho uma dúvida muito mais interessante. Duvido. Eu quero saber... Se for de música, vai levar um murro na cara. Eu quero saber como que vai ser música. Porra, mano! Você tá estourando. Mas para de falar de música, a gente já não combinou essa porra. Não, eu quero saber como é que o cara ganha dinheiro, como é que o artista ganha dinheiro no Spotify. Ganha de escala. Como é que é ganho de escala? Porra, ele é economista agora. Porra. Não, mas ele deve ter uma regrinha, né? Não, tem uma conta lá do Spotify que ele distribui 70%, se não me engano. Entra no site. O cara ganha mais dinheiro ganha mais dinheiro no Spotify ou no YouTube? O cara é o oráculo agora? No YouTube? Mas o YouTube tá cada vez diminuindo mais, você viu isso? Os YouTubers. Mas vem cá, não, deixa eu te falar. Os YouTubers estão reclamando agora, sério mesmo. Inclusive estão fazendo uma campanha. O YouTube tá cada vez diminuindo mais a parte que eles pagam os usuários. O CPM. Você não sabe por quê. O que quer dizer CPM? Custo por milhão. CPM 22. Sabe por quê? Falou de música de novo. Aí vem cá. Tu sabe que o que aconteceu foi a grande problema que esses blogueiros tiveram? É que teve uma publicidade, aí eu vou cagar uma regra aqui, o Marcel Klein me corrige. Teve uma publicidade aí, porque assim, eles ganhavam muito dinheiro, esses blogueiros. Tipo essas porcarias aí de Felipe Neto. Nunes. Essas coisas aí que não dá pra entender. Sinceramente, é por isso que a gente diz que a gente não entende nada de nada, né? Mas vamos nessa. Não vou criticar ninguém não, porque o Brasil é livre, Deus queira que todo mundo seja feliz e ajude, pinta o cabelo laranja, vermelho e preto. Assim, esses caras começavam a monetizar o site, publicidade. Mano, a publicidade começou a aparecer em
blogueiro nazista, em não sei o que, nego fez print, não sei o que, aí, cara, o YouTube lá começou a cortar, e a verba publicitária caiu. Pode pesquisar aí, tem essa história na internet. Associou uma propaganda a um blogueiro que falava umas besteiras. Aí, pronto. Sabia que ele ia saber. Tem um caso de uma música que era publicidade de um veículo. É, uma música que era publicidade de um veículo, só nos Estados Unidos. Não lembro qual era o carro, nem qual era a montadora, mas é uma música, sei lá, do artista X, que era publicidade da Ford. E aí a Volks foi e comprou publicidade no clipe da música no YouTube pra ficar... E aí eles passaram a bloquear. Rolou uma parada dessa. Ganhou-se muito dinheiro, agora o mercado tá regulando, estão descobrindo enquanto acontece. As pessoas falam que a publicidade de internet é inteligente, né? Hoje em dia, o Google Ads aí, você tá procurando um carro, aí onde você entra agora tem anúncio de carro. Isso é toque, né? Você fica mexendo aí, você não mexeu porra nenhuma. Não. Cara, ele fica o tempo inteiro. Ele finge que mexe. Ele toque. Sabe o que? Ele tá Você bota a mão no fader e ele não faz nada. Sabe o que ele faz? Ele lembra do que ele fica vendo esses Band News, as transmissões, que ele bota aquela webcam, aquele do Ligos, o Zunita. Não, o Zunita não, que fica naquela mesa lá. Emílio Surita. Do Pânico. Do Pânico, ele fica numa mesa lá, que também acho que não faz porra nenhuma, que ele fica numa mesa gigante, não sei quanto botão. Quanto mais tecnologia tem, maior mesa. O cara fica mexendo no botão, 6 pessoas falando, ele fica mexendo no botão, o André Brown tá sonhando que é o Emílio Surita aí. Isso. Só não tem a grana dele. É o quê? O dinheiro, né? Só não tem dinheiro. Não, mas a gente fala de propaganda de internet. Que eu ia falar, mas tudo bem. Aí essas porra de Google Ads, não sei o quê. Só que essa propaganda da internet tem um grande bug, né? Porque é o seguinte, você tá procurando lá pra comprar um computador. O que é bug? Bug a gente já explicou. Inclusive você explicou errado, tá? O bug não foi naquele computador. Não, meu irmão, quem tem que me corrigir aqui tá no link do site. Marcel Klein. Não foi no computador. Você não tem direito de me corrigir. Edson já tinha feito você não tem direito de me corrigir. Tá bom. Aí você tá procurando um computador pra comprar. Fica aparecendo propaganda de computador. Só que depois que você compra, a propaganda continua, mano. Ela não sabe que você comprou. Não sabe. Entendeu? Tinha que ter Fizemos esse teste na viagem, inclusive. Fizemos, vamos falar desse teste. Agora, e outra coisa interessante. Agora, o que eu faço? Você sabia que o Google Ads, o cara paga lá, que ele só paga pra Google quando você clica no anúncio. Sim. O que eu faço? Eu clico em tudo que é anúncio só pra o cara ficar pagando e eu não comprar nada. Mas qual o objetivo? Porque eu já comprei, cara. Aí o cara, a publicidade é burra. Eu procuro um computador, comprei o computador. Fico um mês recebendo anúncio de computador. Eu clico no anúncio pro cara pagar um centavo. Você sabe que essa história de publicidade em que aparece sem você pedir, sem você... Eles fizeram uma pesquisa seguinte: você teria um celular de graça, te dou um celular, desde que toda vez que você liga o celular você tem que assistir um anúncio. As empresas já estão pensando em fazer isso. Não, já fizeram, tá? Já fizeram, tá vendo? Ainda bem que o Marcel Klein tá aqui, mas eu tô tão desatualizado que o André ficou me olhando com essa cara de espanto. Não, que eu ia te falar outra... a tela inicial, você não consegue mudar. Exatamente. O fundo de tela inicial lá. E o celular é grátis. E outra coisa, falando de publicidade de internet, de comércio eletrônico, não sei o que, todo mundo diz. Outro dia entrei na Saraiva, aquela livraria ótima que eu adoro, que as pessoas ficam lendo livro lá e não compram. Eu acho uma estupidez tremenda. Bota plástico no Deixa eu te falar uma coisa então. Só um minutinho, querido. Rapidinho. Isso é importante. Tem uma empresa de telefonia americana que você já tem um plano, telefonia fixa, não é celular ainda, que você não paga nada. Só que toda vez que você faz uma ligação, você escuta um anúncio de 30 segundos antes da ligação completar. Muito bom. É pra época cracudo que mora naqueles trailer park lá, porra. Ninguém vai vender nada lá, pô. É o seguinte, pô, tu não fala 30 segundos de telefone, tu vai ver o anúncio. Meu Deus, ligar um 90 então ferrou. Mas escuta só. 90 eu sei, direto, né? Lógico. Qualquer telefone que você pegar no mundo, ele tá desbloqueado pra você ligar pro serviço de emergência. Foi apenas uma piada que você não entendeu. Agora é o seguinte. Só pra você entender que 190 é só aqui no Brasil. Eu sei, no outro lá é 911. Inclusive tem uma lei que quando você traduz, bota a legenda. Se no filme falar 911, você tem que traduzir 190. Vocês não sabiam disso, mas eu sei. E é o seguinte, o que eu tava falando de comércio eletrônico, outro dia entrei na Saraiva. O mais legal é que ele caga uma regra dessa que a gente não tem como checar. Claro que não, então, se depois quando eu vou procurar... Aí já tá no próximo, já tá no 14. Você não sabe, quando eu vou procurar os links pra botar isso, eu não acho nada. Pois é, mano, mas ele fala assim, teve uma pesquisa, não sei o que, aí eu vou procurar o link. A parada é a seguinte, eu vou até citar uma coisa que eu não gostaria de citar. Tudo que é uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade, mas vamos lá. Quero falar sobre isso, sobre comércio eletrônico, todo mundo fala, e aí o Marcel vai até comentar, vai fazer até um comentário, que eu gostaria de ouvir um comentário a respeito disso. Cara, comércio eletrônico, todo mundo falando que não vai ter mais loja física, né? Aí, cara, eu tive uma grande sacada. Só em Miami e Orlando. Uma grande sacada, na verdade. Qual que é o segredo? O que tá acabando com as lojas físicas? E é o segredo de reverter isso. Não tem gente. Porra, outro dia eu fui numa loja, entrei numa Saraiva, uma loja gigante. Aí é o seguinte, porque a internet está matando o comércio de rua, eles começam a cortar funcionários. O que acontece? Eu queria comprar um livro. Cheguei pro cara e falei assim, meu amigo, onde está o livro tal? Só mostra onde tá. Não, já te atendo. Demorou pra caramba, eu fui embora. Qual que é o grande diferencial dos negócios pra esses caras se sobreviverem na rua? Isso acontece com o meu irmão Rony. Cara, tem que ter gente. Você, André Brown, tem que entrar lá na Saraiva e o cara fala assim, fala, André, amigão, chegou o livro
livro que você gosta. Que não dá pra competir. Mano, quer ver? Vou dar um exemplo aqui que o Marcel vai... A solução é o ser humano. É o calor humano. Nunca um computador... Aí você já deu exemplo que responde... Pode discordar. Já você vai discordar. Vou dar um exemplo. Você acabou de... Ele vai discordar porque ele está aqui para isso. Você acabou de dar um exemplo. A publicidade é burra. O computador tá... mais tranquilinho. Eu tô puto, que é porque eu fui comerciante de rua. Os comércios estão acabando, cara. Ainda bem que você não é mais. As pessoas vivem disso. Quer fazer eu não comprar uma parada, eu tá na vitrine olhando, também. O cara sai pra outra coisa. Porra, eu saio outra coisa. Tem que ficar falando, só tô olhando. Aí eu entro na loja pra ver uma parada, o cara já vem... Mas é justamente nessa loja que não tem como ter comércio eletrônico. Mas vou te falar uma coisa. Eu tô falando de livrarias. Vou te falar uma coisa. Tinha uma loja que o Marcel com certeza frequentou muito. Hi-Fi. Chamado Modern Sound. Modern Sound. Porra, eu fui no dia que tava fechando. Lá aqueles caras sacavam tudo. Você falava, pô, eu gosto desse estilo. Cara, DJ Amandio trabalhava lá. E fechou do mesmo jeito, não aguentou. Mas já fechou por outra razão. Ué, qual? Porra, era mal localizado, não tinha estacionamento em plena Copacabana. Isso, mal localizado. É mal localizado. Não é mal localizado. Mas tem 500 estacionamentos em Copacabana. Cara, é mal localizado. Aquela loja sobreviveu porque era nicho. Era uma loja que tinha tudo. Que tinha tudo. Agora, desculpe. Tinha um subsolo. Se essa loja fosse num shopping center com puto estacionamento, tava aí até hoje. Você pega o seu carro. Cadê a Gabriela? Loja de Gabriela. Desculpa, você pega o seu carro e vai pra meio da avenida Nossa Senhora de Copacabana. Cara, mas aquilo era o pessoal ali da Zona Sul. Mas aquilo era o que era o sucesso da Modern Sound? É exatamente isso que eu falei. Porra, era o atendimento. Aqui em outro lugar funcionaria perfeitamente. Está aberto até hoje. O negócio que é mal localizado. Se ela não conseguiu pagar os custos lá em Copacabana, que era barato, vai conseguir pagar aqui no shopping, tem que pagar uma porcentagem fala baixo, tá gritando, meu Você sabia que shopping você paga uma porcentagem do... Isso é o básico de qualquer comércio, tem que ter estacionamento. Deixa eu te falar. Você sabia que o shopping, você tendo loja em shopping, você tem que pagar um mínimo de lucro? Mínimo denominador comum? Tem uma música do Raul Seixas que chama Mínimo Denominador Comum. Você falou... E outra coisa, porra, voltando a falar de música, proibidamente falamos de música, porra, o Raul Seixas já foi da profissão do Marcel Klein, você sabe, né? Você já falou isso. Inclusive você falou isso no episódio anterior, que existia uma música do Secos e Molhados chamada Viagem Astral. Não, mas não é Viagem Astral, não, é Flores Astrais. Mas vem cá, é melhor eu saber, mas Marcel, você concorda? É melhor eu saber que existe uma música que é Flores ou Viagens Astrais do que não saber o que é Secos e Molhados, né? Desculpa. Não, saber o que é Secos e Molhados eu sei, só não gosto. Ouvi uma música, pô, mas aí não, aí tu tem que, pô, não, aí não fala isso não. Pô. Que Hiroshima, cara. Rosa de Hiroshima. Isso aí. Eu não gosto. Olha só. Você não gosta de YouTube? Pois é, você fica falando da nossa viagem pra Boston. Manda uma letra nele, manda um tiro falando da nossa viagem pra Boston, você não fala da nossa viagem pra Miami. Foi maravilhosa. Fomos pra Miami ver o show do YouTube, Joshua Tree Tour, comemoração de 30. Tá olhando o que pra trás, Vavá? Você olhou pra trás, eu olhei também, pô. Passou um urubu na janela. Ontem, quando eu fui ver os fogos lá na minha mãe, o que tinha de drone voando, malandro. Né? Quase um drone batendo no outro. Marcel é um cara que tem drone. Marcel tem tudo. Se você falar, Marcel, tenho, mas não usa. Ele tem um drone, um Phantom, que ele Phantom 3 Advance. E por que não usa? Porque aí já tá antigo, ele vai cair na cabeça. Não tem tempo. Não quer matar ninguém. Você sabe que o Marcel me falou uma coisa muito interessante. Deixa o cara também, falar, pô. Que ele não come muito sexta-feira à noite. Por quê? Explica aí, Marcel. Eu falei isso pra você? Falou. Ah, sim, porque eu quero chegar no final. Não vou falar isso. Não, fala aí, cara. Sexta-feira à noite você pode chamar ele pra jantar que ele não vai. Não, ele pode ir com Por que você acha que ele não vai? Sei lá, alguma coisa de religião, sei lá. Explica aí, Marcel. Não, sexta-feira à noite é o dia que eu jogo muito videogame. Então eu não quero que nada atrapalhe o videogame, nem parar pra ir no banheiro. Entendi. Mas aí tu joga, vira a noite jogando. Sim, vira a noite. Jogando Destiny. Mas não dá pra jogar no banheiro ou então botar um trono na sala? Ainda não. Tipo Saddam Hussein? Ainda não, né, Marcel? Saddam Hussein devia ter um negócio desse. E o Atari que você comprou, foi preso na alfândega com ele, parado na alfândega, você já jogou? Por que foi parar na alfândega? Foi usado? Você falou que foi assim que o cara falou pra você que cada fita custava 10. Sim, é verdade. Tá vendo? Aí, tá vendo? Não, deixa eu contar. Foi a primeira vez que isso aconteceu, isso nunca tinha acontecido. Normalmente você pega a mala ali na Não, mas cheirinha. conta o que você comprou, explica direitinho. Você já falou 20 vezes que ele comprou um Atari 50 fitas não, não sei mas quantos conta a história que ele foi comprar um Atari, achou que era 100 dólares, 50 dólares. Eu achei também que já contou essa história também. Cara, eu quero ter todos os videogames que eu já tive. Eu quero ter. Então, na verdade, agora eu já tenho. E aí eu faltava comprar um Atari, o original. Aí eu fui lá na viagem lá em Boston, a gente tinha um Atari vendendo, era 99 dólares. Eu falei, vou comprar. Aí quando eu comprei, não era só o Atari, era o Atari com um saco de 50 e tantos cartuchos. Caralho. Que veio junto. Tem Pac-Man? Tem.
E aí, normalmente o que acontece? Você pega lá a porra da malinha na esteira e aí ou a luzinha vermelha, a luzinha verde agora não acende, tem mais isso, cara. Agora tem um carinha que fica... tem um carinha, tem a velhinha lá que fica pra cá, pra lá. Aliás, é a parte mais emocionante de qualquer viagem nesse momento. Só que dessa vez não aconteceu isso. A minha mala não tava na esteira. Por algum motivo qualquer, a minha mala foi direto lá pra Receita Federal. A outra vez que a gente viajou, também teve problema com a mala, que ele perdeu o negócio na hora de fazer a mala. Eu sei por quê, tá? Aí, calma. Aí eu fui reclamar com a mulher lá da... A gente foi de quê? Foi de eu não vim no meu Delta. Eu vim de América. É verdade. Aí eu fui lá na mulherzinha da Delta lá, ela falou, não, qual é o seu nome? Eu dei o nome e tal, ela falou, sua mala tá lá dentro. Eu falei, como assim minha mala tá lá dentro? Ela, não, vai lá. Aí eu cheguei e o cara me explicou que passaram no raio-x, acharam suspeito, queriam ver que quantidade de paradinha era aquela, eu abri, mostrei que era fita de Atari. O cara não acreditou que era o preço, eu tinha guardado a nota fiscal. Marcelo, muito metódico. Mas não pode trazer coisa usada, né? O cara liberou. Pode. Não pode. Como não? Não pode. Você vai comprar Você trabalha na Receita? Você vai comprar um laptop usado? Ué, qual o problema? Não pode, gente. Não pode, gente. Um iPod usado. Tem uma coisa chamada, inclusive tem uma coisa chamada refurbished. Não, isso é diferente de usado, isso é recondicionado, isso não é usado, é como se fosse, o cara usou, é recondicionado. Eu adoro comprar coisas ricas. Eu comprei da outra gente, a única coisa que não tem Ninja. A única coisa que não tem a caixa, né? Não, tem. Quando é refurbished de fábrica, ele vem certinho. É algum problema que deu, o cara levou na assistência técnica ou na loja, trocaram por um novo. O cara simplesmente desistiu da compra. Só que lá ele... Abriu a caixa, já foi. Abriu a caixa, já virou. Aqui também existe isso, só que aqui não é explícito. Por aqui exemplo... não pega, a lei não pega. Nunca vi um país que lei pega, se você comprar uma televisão, você tem 7 dias pra trocar na loja se der um problema. Então você comprou a televisão, chegou em casa, a televisão tava com uma linha queimada lá, uma linha na tela. Mas qual a marca? Qualquer marca. Aí você foi lá na loja, no Ponto Frio e devolveu. O Ponto Frio pega essa televisão, manda lá pra Sony, a Sony recondiciona e vende de novo como novo. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos ele é obrigado que seja o botão do controle remoto que tava meio apagadinho, você foi lá e trocou. Eles são obrigados a botar recondicionado. Entendi. Aqui tem um site que vende coisa assim, mas não esqueci o nome. É Mercado Livre. Não, é outro, cara. É um site de coisa nova ou usada. Tem um site que compra o celular usado também. Não é também não. Vai estar no link. Esqueci. Quase comprei uma geladeira lá, mas não senti muita firmeza, não. Que bom, né? Que é mais ou menos isso. Eles compram coisas que caixa amassada, geladeira de monstruária. Mas você não explicou por que o cara me parou. Por que a mala foi direto? Porque o André Brown te denunciou pra passar com as bombas dele. Não, é porque da outra vez, que a gente fez a viagem, ele teve um problema com a mala também. Eu não tive problema nenhum. Ele teve um problema com a mala. Não tira meu microfone. Não, tô melhorando, que tá longe. Não tire meu microfone. Você teve problema, você perdeu coisas, você perdeu a sua dignidade. Você sabe que o Marcel... Dignidade. Você sabe que o Marcel é metódico, né? Ele comprou uma caixa de ferramenta vazia. Só pra organizar as coisas pequenas na mala. Tá bom, né? Ele não tem muita coisinha pequena aí, então ele comprou uma caixa de ferramenta, aquele compartimento de plástico, de caixa de ferramenta, que dura 2 dias só, depois fica tudo torto, né? Parece que derrete. Dá um calor ali. Dá um calor. Aí ele foi e botou, aqui eu tenho que botar o chipzinho que eu comprei, aqui não sei o quê. Cara, ele montou uma caixa de ferramenta pra guardar as coisas dele. E ele tem uma coisa que agora dessa vez ele não levou, que acho que ele perdeu, um sistema que ele bota dentro da mala. Quem disse que eu não levei? Claro que eu levei. Não, você não levou. Cara, isso é fantástico. Isso você me contou, não acreditei. Acho que é mentira. É TrackDot. Entra aí. TrackDot. Entra, tá no link. Abre aí no armário, tem um. É uma paradinha que você compra, um GPS localizador que você assina o serviço, não sei quanto é que acho que é $49. Tem que pagar? Tem. Não tem que sabia que tinha que pagar assinatura, não. Não existe lanche grátis. Não, achei que você comprava só o device. Não, você compra e aí vem com uma assinatura de 1 ano ou 2. Aí depois, quando acaba, você renova a assinatura. Você bota dentro da mala e ele fica rastreando a tua mala, mas ele só funciona perto de aeroportos. Então ele fica em... Qualquer aeroporto do mundo. Qualquer aeroporto do mundo. Ele até fica... no de Jacarepaguá? Será a dúvida? Até do Jacarepaguá. Será? Jacarepaguá acabou. Aeroporto de Jacarepaguá. Por causa da Lava Jato. Ele fica rastreando e aí ele manda pro aplicativo no teu celular a localização dele. Incrível. Isso é muito bom. Toda viagem tem um perrengue, né, Marcelo? Essa viagem, a última nossa, foi um skate, né? Foi um skate. Conta aí como é que foi. É mesmo? Que absurdo, né? As pessoas, cara, não tem noção, né? Eles pedem umas coisas. Eu passei muito por isso, cara. Tu diz que vai viajar, as pessoas pedem cada coisa. O negócio é assim, aprendi com o Caio, um amigo do meu filho. Fui pedir pra ele trazer um skate pra mim, por coincidência. Fui pedir pra trazer um skate pra ele. Aí sabe que ele falou pra mim? André, eu cobro 20%. Você vende mas pra skate? você que é meu amigo, eu cobro só 5%. Eu falei, achei bom o negócio. Só que depois eu fiquei com pena dele, que parece que quando traz skate tem que abrir, tirar a bateria, né? Não, aí eu falei, o problema não é trazer meu amigo, né? O problema não é trazer as coisas. O problema é assim, você tava viajando num grupo, éramos quantos? 6? 6. Não éramos mais, não era não? Não, era 6. Oficial. Você... Da Casa Mal Assombrada eram 6. A casa maneiríssima. O Rogerinho, o filho... Mó parada aí. 6. Eram 6 pessoas. E aí, 6 caras andando junto vai demorar.
Agora a gente alugou 2 carros. É uma quadrilha, né? Isso não uma galera. Cara, foi uma parada que assim, a gente viajou igual uma famíliazinha do Suricato, né? Todo mundo andando juntinho. Isso. Ninguém se Aliás, saía. O cara do Suricato foi cantar em outras bandas, né? O Rodrigo tá no Barão Vermelho. Pô, Barão Vermelho realmente acabou. Barão Vermelho. E aí acabou o Barão Vermelho. Não acabou não, tá bom. Porra, mas o Frejus, saiu o Frejus, saiu o Casar, Casaza. O Casar não. Casaza saiu. O Frejal, o Cazuza. Pô, daqui a pouco saiu o Barão também, porra, acabou. Não, só sobrou o Guto Goff. É igual o Legião Urbana que o cara foi tocar com o celular no programa de TV. Você viu isso? Via. Porra, aí como é que o Legião Urbana foi um negócio daquele? Que não é mais Legião Urbana. Acabou. Legião Urbana é Reto Russo. Aí botou aquele baterista lá, Bonfá. Mal cantando. Mal tocava cantando. Mal toca a bateria. Isso que a gente tá falando são eles. Não, falo com maior propriedade. Não estou falando. Não, é o seguinte, vou te falar, nesses anos 80 aí qualquer um tocava qualquer coisa. Não, peraí. Carlos Maltz, sei lá o que, aquele baterista do Engenheiros do Havaí. Ele só fazia uma levada. Ele foi eleito o melhor baterista. Aonde? Jesus! Pai do céu, me socorra. Você tá falando Titãs, todo mundo... É mentira ou verdade? Não tô perguntando a Marcel Klein, não, porque isso aí até o André Brown sabe. Titãs era o seguinte, era uma banda um grupo de teatro, resolveu tocar... Cada um tocava maravilhoso lá. Peraí, cara, não vai falar de cabeça de dinossauro, não. Fala de televisão primeiro, que ele era no show dos Barros Alencar, um trocava o instrumento do outro, até a vassourinha do palhaço eles tocavam. Você falou anos 80, você tá falando de uma época que não existia discernimento. Não existia. Iogurte não tinha validade nos anos 80. Sério, mano? Não tinha. Puta que pariu, negócio que mata lactobacilos, o caralho. Tinha a cadeira do avião tinha cinzeiro pra você fumar dentro do avião. É verdade. Isso é verdade. Não existia discernimento na década de 80. Me chocou mais o negócio do iogurte. O leite você tinha que ferver pra poder tomar. Pô, tu lembra o leite de saquinho? Leite de saquinho, tinha A, B e C. Que aquela geladeira assim já tinha criança criada com leite de saquinho, cara. Agora tem leite não. E você sabia que aquela geladeira de leite de saquinho, que um saquinho estourava, o outro estourava, quando você ia pegar já tinha leite dentro da geladeira? Essa parada agora, agora todo mundo tem intolerância à lactose. Anos 80, intolerância à lactose era caganeira. É verdade. Não existia intolerância à lactose. É verdade. Então você já parou pra pensar? Aqui você tem caganeira. Aí cagou, passou. Você já parou pra pensar que o ser humano é o cara ficava tomando leite e ficava o ser humano é o único ser que toma leite depois de adulto e de outros animais? É isso aí. Isso é meio bizarro mesmo, né? É surreal mesmo, né? Porque o leite faz mal, cara. Não sei se faz mal, não sei. Mas queijo é muito bom, né? Eu não vi o sem queijo. Queijo é bom. Eu não vi o sem queijo, aquele queijo bola tirolês. R$14,90 no Mundial, que delícia aquele queijo. Não, mas você viu que ele gosta. Rádio Mundial, porque você é jovem. Ele finge que come brie com damasco, mas ele gosta de um bola tirolês. Eu gosto de um queijo prato. Mas olha só, cara, aquele cara lá falando de baterista, mano... Sabe quantos litros de leite precisa pra fazer um queijo? Porra. O Yuka tomou aquele tiro lá, coitado, que brigou com o Falcão lá, saiu do Rapa, botou aquele Lobato, né, Lobato? Pra tocar bateria. Ah, pelo amor de Deus, mano, pera aí, porra. Aí você tá brincando com a minha face. Também, cara, o cara que te escolhe tocar bateria é um infeliz. Não, mas ele não escolheu. Bateria não é instrumento, ele era outro... O que ele fazia percussão. Na banda? Não tem melodia. O Lobato eu acho que era teclado, se não me engano. Aí botaram o cara pra tocar bateria, mano. Mas o Titãs era assim, mano. Todo mundo, qualquer um tocava qualquer coisa. Marcelo Frost, que era o guitarrista que infelizmente faleceu correndo no meio da rua. Porra, ele entrou depois. Ele tocava guitarra mesmo. Agora o resto, mano, vai enganar. Cara, aquele Arnaldo Antunes, pô, eu posso falar porque eu não conheço ninguém. Porra, ele mandava fazer camisa com a manga maior do que a mão. Porra, mas aí eu te falo uma coisa, Marcel. Vamos falar sério. Ainda é poeta. Pô, Brasil, poeta tá ruim pra cá. Depois de... Não, vou falar sério agora. Depois dos poetas que nós tivemos... As bandas, por exemplo, eu adoro Legião Urbana, mas era uma banda, assim, musicalmente falando, limitada. Mas peraí. Como os Beatles também eram no início, mas aí tem uma coisa. Peraí, só um minutinho. Você tá falando de um gênio chamado Renato Russo. Só um minutinho. Aí o seguinte, falam muito disso, eu já li isso num livro, que uma das coisas que foi o fator determinante, que os Beatles fizeram muito mais sucesso que o Elvis, foi por causa do George Martin. Que realmente, se você pegar as gravações dos Beatles... Quem é George Martin? Não sei nem quem é George Martin. Então vamos desligar essa porra aqui que o cara não sabe quem é George Martin. Porra. Não, gente, peraí, deixa eu explicar uma coisa. Contigo. Calma aí, vocês estão por fora. O Silvio Santos chega... O Silvio Santos... Peraí, o Silvio Santos, vocês estão por fora. O Silvio Santos chega pro cara que tá lá e pergunta assim, qual é o seu nome? Aí o cara, Roberto Carlos. Mas, cara, o ouvinte não sabe. O ouvinte não é obrigado então a chamar. Explica pro nosso ouvinte quem que é George Martin. Ele é o produtor lá dos Beatles, cara, que produziu os Beatles. Gente, agora eu não sei, eu sei, você sabe, Marcel sabe, mas quem tá ouvindo sabe. Então eu faço uma pergunta. Quem é George Martin? Quem? George Martin. George Michael morreu. Quem é George Martin? Voltando à pergunta. Quem é George Martin? Então, mas falam aqui... Explica, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar ao assunto aqui com o Marcel. Falam que um dos fatores que realmente, se você pegar os álbuns dos Beatles, as gravações dos Beatles são muito, muito mais produzidas, bem produzidas do que as do Elvis. Mas quem produziu? Inclusive os equipamentos. George Martin.
Mas quem é George Martin? Peraí, cara. Porra, você hoje tá difícil seguir um assunto aqui hoje, hein? Porra. Não. Aí não. Aí é o seguinte... Você sabe que pra isso, pra quem tá ouvindo, isso é cansativo. Você sabe... Você já pode explicar. Não. Agora... Peraí. Agora é duplinha. É duplinha. Não tive. Então tá bom. Não tive, não. Não, você tá demais. Calma. Eu tô calmo. Tá gritando eu tô calmíssimo. Inclusive, não só a produção musical, mas também, como é que fala? O microfone, como é que chama isso? Microfone. Não, acessórios não, como é que instrumento? Não é instrumento, o microfone não é um instrumento, é o quê? Equipamento de gravação? Equipamento de gravação. O equipamento de gravação todo dos Beatles era muito... Você viu aquele vídeo que tem do Elvis cantando com aquele microfone que parece um bastãozinho, né? Parece uma caneta, aquela caneta marca-texto? Tem boa parte da produção dos Beatles foi feita, das inovações de técnica de microfonação, de como microfonar, foi feita pelo Emmerich, né? Quem Jeff Emmerich. Minha pergunta. Que é o cara que morreu recentemente. O cara que acabou de morrer. Eu posso fazer uma pergunta? Era o técnico, o engenheiro de gravação dos discos dos Beatles, ele fez 4, se não me engano, do Revolver pra frente. E o Elvis não tinha esse background todo. Não, e o padrão que esse cara desenvolveu pra microfonação dos instrumentos não era feito antes dele e é usado até hoje. Pergunta, posso fazer uma pergunta? Então realmente influencia posso fazer muito. Uma pergunta calminho? Pode. Mas vem cá, mas aí você tá dizendo o seguinte, que o Elvis fez menos sucesso que os Beatles por causa dos instrumentos de gravação. Não, eu falei lá no início que você estava interrompendo a apresentação. Não que seja um fator determinante, mas influenciou muito. Dizem. Mas espera aí, influenciou é fator determinante. Eu concordo com o Varvar. Eu não acho que assim, eu acho que são sucessos diferentes. Sim. O Elvis e os Beatles, cara, são gigantes. É difícil mensurar quem fez mais sucesso. Quem fez mais sucesso, os Stones ou os Beatles? Acho que os Beatles, né? Não sei, depende. Você chama de sucesso. Depende, pra quanto você. Que vende, se perguntar pra um puta fã dos Stones, vai falar que são os caras. Então, assim, não tem muito como falar. Aí a pergunta, continuando a sua pergunta, o seu raciocínio, que o equipamento, coitado dos Beatles, né? Os equipamentos dos Beatles é que fizeram eles fazerem, mas eu vou falar bem baixinho. Mas é porque era um som mais audível, mais gostoso, mais limpo. Que isso, gente? Então o som é mais... Os Beatles fizeram mais sucesso porque Elvis Presley, que o som era mais audível. Aí a pergunta que eu faço, teria essa diferença toda de reprodução sonora? Vou falar difícil. Na época, não. Pois é, então não tinha diferença nenhuma. Da época, não. Então tanto faz se o cara gravou com um microfone XPTO ou XBTO, porque na verdade é onde está reproduzindo que faz a diferença. Não, mas você conseguia. Conseguia. Então, você lá naquela vitrolinha que tem aquele alto-falante que o Roger levava pra praia, dá o mesmo som. Você vê as gravações do Elvis, o som é bem abafado, exatamente, abafado. Bom, morreu. O que acabou? Acabou. Estamos chegando ao fim. Parado Jesus. Conta aí a história do Cristo. Tu sabe que Cristo, vocês me crucificaram hoje, tá? Mas tudo bem. Hoje tava demais, não tava demais, não. Você trouxe o cara aqui, nosso convidado de honra, e colocou ele no quadrado dele, poderia ter falado coisas mais interessantes, mas tudo bem, ele volta. Inclusive, eu queria falar isso. Você não concorda isso? Pô, o cara tá aqui pra falar de milhares de assuntos, aí tu botou o cara... Eu só pra entender, eu escutei todos os programas até agora. Sim, parabéns. E vocês me citam em todos os programas. Graças a Deus. E aí eu queria estabelecer uma regra aqui, que assim, é igual Fantástico. Citou 3 vezes, tem direito a vir. No mesmo programa? Beetlejuice, sabe? No mesmo programa? Beetlejuice. Fala 3 vezes o cara aparece. Aí. Então, Beetlejuice, falou como é que 3 chama? vezes. Os Fantasmas se divertem, Fantasmas se divertem. Pô, maravilhoso. Tim Burton. É um dos filmes mais 3 vezes o nome do caboclo, o caboclo tem que estar aqui. Então, esse aqui é o quê? O 13º? Então, o 16º. Se vocês falaram comigo... O 17º. Eu tô devendo 3 visitas. Tá devendo 3 visitas. Aí eu tô devendo 3 visitas. Vocês falaram todos os programas. Eu e o Gustavo. Mas o Gustavo você é testemunha que não temos pauta, não procuramos na internet, por isso que a gente paga tanta Mentira. Não. Temos pauta. Qual é a pauta? A pauta, o Varvar procura uma pauta antes. A única coisa que eu falei já em outros programas, a única coisa que eu leio e pesquiso é a história que a gente vai contar, também não dá pra mentir. Às vezes você não conta. Às vezes eu não conto. Agora, só corrigindo aqui, vocês me crucificaram hoje porque eu fiquei exaltado. Fiquei mesmo. Porque o nosso convidado... Não, você estava excitado. Dá um tempinho. Claro, o cara é um tesouro, tá aqui nos prestigiando. Eu gostaria que ele voltasse pra falar de outros assuntos que não fossem música, né? Enfim, mas tudo bem. Ele é um dos assuntos que ele domina muito bem. Muito bem, ficou milionário com isso. Agora vamos lá. Ainda não. Mas vai ficar. Já tá melhor do que muita gente. A história já parei de vender camisinha. Qual o nome daquela banda que você produziu? High Five? High Five, Get Five. Não produziu High Five. Não, você contratou. Sim. Contratou um show do High Five. Sim.
ganhou $800 mil, comprou tudo em Bitcoin, não declarou na Receita. Fala isso pro cara, não declarou no imposto de renda. A Receita Federal vai pegar ele. Os números não batem, Vai ser sequestrada, a mulher dele vai mandar ele comprar um negócio novo pra ela. Pô, você tá prejudicando cada vez mais o cara. Deixa eu contar a história de Jesus Cristo, que vocês me crucificaram aqui hoje, porque eu fiquei excitado, nervoso, enfim, etc. Aliás, foi uma covardia que vocês fizeram, que foram 2 contra 1, mas tudo bem, tô acostumado a apanhar e resisto. Tenho resiliência absurdamente forte. E eu vou contar a história. Você se você falar... eu quero, no final eu vou querer. E se você falar que eu tô falando rápido, o problema é seu, porque quando você vai lá no Jockey... Não interessa, bota de novo. Quando você vai lá no Jockey, mano, o cara fala correndo, todo mundo entende. Então eu vou contar a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo não, Cristo Redentor. Aliás, uma coisa interessante dizer que uma coisa é a montanha Corcovado, outra coisa é o que tem em cima da montanha Corcovado, que é o Cristo Redentor. As pessoas confundem Corcovado com Cristo Redentor, não tem nada a ver. Aliás, aquela montanha, só o pico foi doado pelo governo federal ou pelo governo estadual para construir aquela estátua lá, que foi uma decisão da Igreja Católica. Da França. Não foi doação, aí que tá, a primeira coisa. Aquele dinheiro não foi doação de ninguém, foi uma vaquinha feita, os católicos que juntaram aquela fortuna para construir o Cristo Redentor. Segunda coisa, o primeiro projeto, o Cristo Redentor estaria segurando um globo terrestre. Olha que coisa ridícula, para dizer que a presença de Cristo Jesus está no mundo inteiro. E aí a população pediu, não, bota ele de braços abertos pela Guanabara. E outra cascata aí que conta muito, que as mãos do Cristo Redentor foram construídas por uma brasileira. Quando na verdade, essa brasileira que eu estou lendo num pedaço de papel que eu roubei lá da firma, a poetisa Margarida Lopes de Almeida, serviu as mãos para um modelo. Então é o seguinte, as mãos do Cristo são de mulher. Aquelas que o Didi beijou? A Didi beijou. Didi subiu no Cristo, uma banda muito aquelas ruim, inclusive. Mãos lindas são de uma poetisa chamada Margarida Lopes de Almeida. Não foi construída por mulher nenhuma. Foi construída na França, sim, porque... Olha só que absurdo. Foi a montanha que foi doada, é isso? Só o topo da montanha, o governador na época doou o topo da montanha. Doou pra quem? Pra Igreja Católica. Mas você sabe que aquilo lá pertence à Igreja Católica. Qualquer lugar que aparece aqui tem que pagar pra igreja. Inclusive, se você quiser voar de drone lá, você tem que pedir autorização pra Igreja Católica. 2012, quando caiu aquele de Cristo desmontou lá, eles pagaram. Filme, né? A estátua foi 12 de agosto de 1931 que começou a construir, mas quem autorizou a construção da estátua? Quem foi o primeiro governo? Cabral. Não, Princesa Isabel, pra tu ver há quanto tempo que estão querendo botar o Cristo lá de braços abertos na Guanabara, e tinha um cartão postal que vendia em Copacabana e que botava o Cristo ao contrário. Dá pra fazer um programa só com essa história, né? Porra, mas é uma história incrível. É uma história incrível. E o Cristo Redentor foi eleito uma das maravilhas do mundo moderno, né? Uma das 7 Mas a internet, todo mundo ficou botando lá, né? Isso, é isso, gente. Campanha. Princesa Isabel, Cristo Redentor, Globo Terrestre, poetisa Margarida Lopes de Almeida, e tá lá. Cristo Redentor, braço aberto com a Guanabara, aquela música bonita. Pô, você dava outro programa, né? Aquela música bonita que aquele autor que o Marcel Klein adora, chamado aquele que o mestre falou pra ele não fazer aquela operação, ele fez vir em Nova York, chamado Tom Jobim. Tom Jobim, inclusive, que eu fiquei sabendo ontem, vendo no Jornal Nacional, que no Palácio... que no Palácio da Alvorada, onde moram os presidentes da República moram aqui no Brasil, tem um piano doado por Tom Jobim, que inclusive compôs uma música, não sei o que, Alvorada, alguma coisa assim, que foi nesse piano que ele doou lá pro Palácio da Alvorada. Bom, queria agradecer a presença do Marcel Klein, que nos abrilhantou aqui com sua presença. Muito obrigado, Marcel. Foi um prazer tê-lo aqui. Também queria agradecer, posso? Pode, rápido. Queria agradecer. Não. Que é um programa especial, pô. Tira aquelas brigas que a gente teve que dá o tempo certinho. Queria agradecer a presença do Marcel Klein, que realmente, de verdade, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mais éticas que eu conheço. Depois do Gustavo Gondim. Mais éticas que eu conheço, um grande colega de trabalho lá da firma e um amigo de todas as horas. Marcel Klein, inclusive a gente usa a sala dele de sala de espera pra você ver como o cara é generoso. Porque se fosse a minha sala, ninguém sentava naquele sofá. Fala aí, Marcel. Então falta eu vir 3 vezes, né? Isso. É isso aí. A de hoje conta? Conta pra o que passou, conta né? Como não citação? Não. Pra o que passou, não. É pra o que passou. A partir de agora, a gente estabelecemos a regra. Tô falando. Isso. Não, mas peraí, vamos estabelecer. 3 vezes, na quarta tu vem. Fala, Marcel. Então é isso. Não corta o microfone dele, cara. Não corta o microfone dele, não, que isso é falta de educação. Porra, coisa grosseria. Estabelecemos essa regra aqui agora. 3 citações seguidas, na quarta vem. Isso aí. Então tu vai vir no 17, não é isso? Então, okay. É isso. Muito obrigado pelo convite, espero que tenham gostado. Você falou que tinha que esperar a musiquinha terminar. Já acabou umas 5 vezes. Já, mas tá em looping. A gente pagou, tá? A gente comprou ação, foi $27 no Audio Jungle. Eu paguei, no caso. Isso. Você pagou tudo, inclusive. Eu vou te falar depois de que ele pagou. Ok. Ok, não. Dá uma despedida aí. Então vai... Vou despedir? Então até a próxima, até o capítulo 17. Isso, programa 17. Eu estarei aqui novamente 17, e espero que Gustavo Godinho venha antes disso. Isso aí, vai vir, duvido, mas vai vir. Valeu, obrigado a todos.
Foi um sensacional esse programa. Primeiro programa com participação especial e não podia ser melhor que Marcel Klein, que está sempre citado aqui e é um ouvinte assíduo do nosso programa. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, maninho. Fui. Tava aí, né, maninho? Marcel quer dar um recadinho. Queria deixar claro que eu não concordo com nenhuma opinião dada pelos meus colegas aqui sobre o mercado musical. As bandas que foram citadas, eu não concordo, não corroboro da opinião. Você tem um enorme apreço. Gosto de todas elas. E elas gostam muito de você, mais do que você gosta delas. E isso que vocês falaram que não tem pauta, isso que eu acabei de falar, o Varvar me pediu pra eu falar. Isso, então vou pedir uma coisa. Você disse que a gente falou merda. Então vou te pedir uma coisa rapidinho, que a gente não combinou. Dá a dica de 5 músicas que não estão no mainstream, que você escuta e que você indica para os nossos ouvintes. Top 5. Top 5 do Marcel. Gênero. Top 5 do Marcel. 5. Uma em cada gênero. 5. Se você mandar aquela boca de um porro na cara. Peraí, ele falou em cima. 5. Leon Bridges. 4. Gavin James. 3. Tu falou música e tá falando de um artista. Porra, tu falou música, ele tá falando artista. Eu tô falando do artista. Mas não, você pediu música. Mas o cara vai procurar a música do artista. Ah, tá, desculpa. 3. Mamundi. 2. Baco Exu do Blues. 1. The Reign of Kindle. É isso. Repete aí. Agora porque eu interrompi. É isso. Repete aí, rapidinho. Não, dá pra editar. Não, quero editar. Repete. Não vou repetir. Tá difícil hoje, tá difícil, hein? Tá Valeu, bem. gente. Até mais. Valeu, Marcel. Obrigado. Tá difícil não gostei, hein?